Bom dia, estou aqui com a Wanda, dona da Unitur. Vamos fazer hoje uma entrevista sobre um projeto do professor Diego, sobre a questão da entrevista como empreendedor. Antes eu só queria ler esse texto, que é da apresentação mesmo, é bem padrão. Posso começar? Pode. Prezada participante, essa entrevista faz parte de uma pesquisa desenvolvida como atividade de avaliação da disciplina de Introdução à Administração do curso de graduação em Administração da Universidade de Brasília, ministrada pelo professor Dr. Diego Mota Vieira. Cabe ressaltar que o propósito desse projeto é meramente acadêmico e tem como objetivo principal gerar conhecimento acerca do tema empreendedorismo. Com sua autorização, a entrevista será gravada e disponibilizada em um canal específico no site do YouTube. Dessa forma, será disponibilizada à comunidade acadêmica e ao público geral um acervo de entrevistas com mulheres empreendedoras do Distrito Federal. Caso tenha interesse nos resultados ou qualquer dúvida sobre o trabalho, entre em contato com o professor Diego Mota Vieira por meio do e-mail diego1mv@yahoo.com.br. Agradecemos desde já sua importante participação na pesquisa. Bom, essa foi a introdução. Agora tem algumas perguntas aqui, algumas sobre a sua vida pessoal, um resumo do que a senhora puder falar, e algumas são mais focadas na questão do seu negócio em si, tá bom? Podemos começar? Podemos. Bom, primeiro, queria que você pudesse falar um pouco sobre a sua vida, no geral. Bom dia Gabriel, bom dia a todos. Então, eu desde criança, eu sempre fui uma pessoa inquieta, sempre gostei de fazer muitas coisas. E aí no decorrer, os anos foram passando e eu acho que eu fui desenvolvendo essas habilidades, né? Mesmo sem saber que eu tinha essa habilidade, para várias habilidades, eu fui desenvolvendo ao longo da minha trajetória. E quando chegou em 94, eu entrei para o serviço público e o serviço público me trouxe uma visão de uma coisa mais limitada, mais rotina, e isso para uma pessoa inquieta, uma pessoa que gosta de fazer coisas, né? Eu já vendia, já tinha técnicas de venda, então eu já trabalhava muito no comércio, na área privada, e aí eu entrei para o serviço público e aí durante o serviço público eu fiquei 10 anos, mas nesses 10 anos eu comecei a fazer a faculdade. Eu entrei na faculdade tarde, entrei aos 30 anos na faculdade, em 2000, então eu não tive a oportunidade antes, e quando eu estava lá no órgão público eu comecei a faculdade. E aí, quando eu comecei a faculdade, eu costumo falar que tudo mudou na minha vida. Eu sempre quis fazer administração, então sempre, desde a minha adolescência, eu sempre pensava em fazer administração, que eu achava que tinha a ver com o meu perfil, né? E aí, quando eu comecei a fazer a faculdade, eu vi tudo mudando na minha vida, porque desde o primeiro semestre, né, eu já fui me apaixonando pelo curso. E aí eu ia levando essas coisas, aí eu pegava as coisas na faculdade e queria implementar no órgão público, no trabalho. E sempre fui podada. Então aquilo já foi me deixando, eu fui já ficando meio falando assim, isso eu acho que eu não quero para minha vida, então não é isso que eu quero. E mesmo no primeiro semestre, eu procurei o que a faculdade podia me oferecer. Eu fiz administração no ICEUB, na faculdade do ICEUB, e aí eu sempre fui procurar o que a faculdade tinha para me oferecer. E aí foram aparecendo muitas coisas, né? Então, mesmo desde o primeiro semestre, eu já fui representante de turma, eu já participei dos movimentos acadêmicos, né? Então era tudo muito novo para mim e eu estava gostando daquilo. Muita coisa ao mesmo tempo. Muita coisa, né? E eu já estava há uns 6 anos no serviço público, então isso estava mudando realmente. Como se fosse uma injeção de ânimo novo. Isso, uma injeção de ânimo novo, isso é a palavra certa. E aí veio o pessoal, no primeiro semestre mesmo, vieram o pessoal nas salas, os representantes da empresa Júnior do Uniceub.
falar sobre como era fazer um estágio numa empresa júnior de administração e participar da equipe, fazer parte da equipe da empresa júnior do Uniceub. Eu achei muito interessante o projeto e eu já mostrei interesse, já me inscrevi no primeiro semestre para participar da empresa júnior. Na época não tinha concorrência porque eram poucos inscritos e muitas vagas. Sim. Então mesmo mais velha eu fui escolhida, eu fui selecionada para participar da equipe da empresa júnior. Participei durante 1 ano e meio da empresa júnior. Então, lá na empresa júnior eu descobri um outro mundo. Eu descobri que realmente o que eu queria fazer. Eu já sabia que eu não queria ser funcionária pública. Sim. E aí a senhora já podia implementar as ideias que aprendia, finalmente podia... Em prática. Eu acho que, eu costumo falar que existe a banda antes e depois da projetos. Porque a projeto eu pude lidar com o cliente, fazer entrevista, eu fiz pesquisa de mercado, a gente foi desenvolver os projetos, que a gente atendeu os clientes, desenvolver o projeto, tabular dados, apresentação dos projetos para o cliente. Então eu descobri que aquilo é que eu queria fazer, então foi despertando aquelas habilidades que até então eu fui desenvolvendo algumas habilidades e fui despertando aquelas outras habilidades que estavam um pouco de lado. E nesse meio tempo que eu estava na empresa júnior, logo nos primeiros semestres também, surgiu o professor Marcelo Gagliardi, que na época ele era meu professor e hoje ele é o coordenador do curso de administração do Uniceub. Ele veio com a ideia de que das missões técnicas, na época ele chamava como missões técnicas, para os alunos, que é levar os alunos para a parte prática do curso de administração e vivência em loco. Você ir nas indústrias, nas empresas, para fazer a parte prática mesmo do curso. E ele falando desse projeto que ele fazia com os alunos dele e que precisava de alunos para fazer essa interação, esse agendamento. E eu, de cara, eu já me interessei, eu já achei que seria minha cara, assim, eu achei que era um desafio. Sim. Até então, entrar para essa área que eu não tinha conhecimento, achei que era um desafio, mas topei a ideia e comecei já a desenvolver. Aí no início eu fui o auxiliar dele, ele me ensinou tudo, como era planejar, como montar um roteiro, como divulgar, como executar. Até então a gente fazia as viagens para a minha turma. Inicialmente a gente começou com a minha turma, depois a gente fez para as outras turmas, depois foram para os outros cursos. E cresceu muito rápido. Então, assim, no meio do curso eu já era muito conhecida na faculdade, eu já tinha muitos clientes. E no decorrer dessas atividades, eu já fui desenvolvendo o projeto e já criei a Unitu. Então, a Unitu ela foi criada na faculdade mesmo, nos projetos da faculdade. A gente já criou a Unitu. Então, todos os projetos que tinha para apresentar em todos os semestres sempre era a Unitu. Então, a Unitu ela já era muito conhecida no papel, por todos os alunos ali da faculdade, professores e tudo. Ela já era muito conhecida e eu acho que ela foi conhecida do grande público quando na matéria de empreendedorismo que tinha na época, a gente tinha que criar um produto ou um serviço e apresentar na feira de empreendedor. E aí os meus colegas de turma do grupo, eles concordaram em a gente fazer sobre a Unitu, que já era uma empresa que já estava criada, a gente ia apresentar. Então nós montamos o stand, tudo da Unitu. Os slogans, nós fizemos slogan, os folders, os cartazes, os banners, fizemos as camisetas, os brindes, as canetas, tudo. A gente montou já foi o grande início já. De tudo. Né? Eu posso falar que é o início de tudo, porque antes ela estava no papel e depois a gente colocou no stand, a gente viu realmente uma empresa funcionando, né? Com tudo. E aí ela ficou conhecida do grande público, porque a feira era aberta ao público, né? E ali muitas empresas foram criadas, produtos, serviços, né? Foram criados nessa feira, muitos foram levados adiante e a Unitu foi uma delas, né? Então a gente levou adiante. Inicialmente eu tinha uma sócia que era minha colega do grupo
depois ela não pôde continuar, eu continuei sozinha, eu saí do serviço público, né? Então foi uma grande decisão você largar um emprego fixo e ir por uma coisa que você não tinha certeza que ia dar certo, né? Você tinha uma ideia, né? Uma ideia boa, mas aí você não tinha certeza que ia dar certo, e aí eu fui implementar essa ideia, e era uma coisa que eu gostava muito, e eu tinha as habilidades, eu tinha o conhecimento, né, de toda como funcionava o negócio. E esse meu professor, o Marcelo Gagliardi, ele falava que a hora de errar era com ele. Enquanto eu estava com ele, era permitido eu errar. Quando eu estivesse no mercado, o mercado não perdoa ele, né? Então ele era extremamente exigente, ele me preparou bem. Então antes de terminar a faculdade, eu já estava na empresa mesmo, né? Inicialmente a empresa era lá no laboratório do CEUP, então o laboratório de tecnologia começou lá mesmo, né? E a gente teve a oportunidade de incubar, né, participar da incubadora do INSEUB, mas até passamos no processo seletivo, eles tinham o maior orgulho, né, uma empresa que nasceu de lá, só que aí eu fui pesar porque a gente teria que ficar muito limitada ao INSEUB, e nessa altura eu já estava atendendo as outras faculdades, então ia ter aquela concorrência assim que não era legal. E aí optamos por não incubar e seguir, e estamos até hoje há 15 anos. Essa é uma parte da história. No começo, assim, ver que a senhora abriu mão de algo fixo já, bem, arriscar uma vida totalmente nova e diferente. E só para complementar e para finalizar, quando eu entrei no primeiro semestre da faculdade, o professor perguntou quem quer ser servidor público e quem quer ser administrador empresário. 90%, quase a turma toda, eu nem levantei a mão, quase a turma toda levantou para ser funcionário público. Uau. E eu era o que já estava no funcionalismo público, mas que queria seguir um outro caminho. Engraçado como você vê que hoje eu acho que seria o contrário, essa proporção. As pessoas já têm essa visão mais empreendedora. Hoje os professores falam que se fizer essa pergunta novamente é o contrário mesmo. Eu imaginei que a senhora fosse falar 90% quis ser empresário. Né? Na minha época, em 2000, quando eu entrei, não. Uau. A diferença é gritante para mim. Gritante. A segunda pergunta eu queria saber para a senhora o que significa ser empreendedor. Então, eu acredito que é algo que você imagina e que você busca fazer e implementar. Como se, assim, é uma ideia nova, de um produto, um serviço, né, porque isso é irrelevante, né, ou um produto, um serviço, uma ideia nova, é algo que você busca fazer e implementar, aí você aprimora essa ideia, né, e você implementa essa ideia. Então, eu acredito que ser empreendedor é isso, é algo que você busca fazer e implementar e busca mecanismo para fazer isso. Bom, já que a senhora provavelmente vai concordar com essa pergunta, a senhora se considera empreendedora? Se sim, por quê? Sim. Eu considero sim empreendedora. Eu acho assim que o empreendedor, ele é aquela pessoa inquieta, como eu falei no início, inquieta, né, que gosta de fazer coisas, né, ele busca coisas, busca aprimorar, busca conhecimento, proatividade, criatividade, inovação. Então eu me considero, porque todas essas habilidades ao longo da minha vida eu fui desenvolvendo, né, e aperfeiçoando, e hoje eu me considero uma empreendedora, sim. Bom, que tipo de habilidade e conhecimento a senhora precisa para administrar seu negócio? Habilidades né, criatividade, proatividade, né, resiliência, né, saber lidar com as mudanças, né, porque no longo desses 15 anos muitas coisas mudaram, né,
saber lidar com pessoas. No nosso ramo, saber lidar com pessoas também é muito importante. Ainda mais no setor do turismo, do né? turismo, né? Que é lidar com pessoas todo o tempo, né? Exigência. E você tem que estar sempre atento às inovações, né? Porque tudo está inovando, tudo está modificando, então você tem que estar atento a tudo. Então, essas habilidades e conhecimento, assim, você buscar conhecer tudo da área. Por exemplo, no nosso ramo, você tem que conhecer o máximo que você puder e nunca deixar de estudar. Sempre procurar conhecer, saber o mercado de atuação e buscar cada vez mais conhecer tanto os seus fornecedores, clientes, né, como o meio que você trabalha, o ramo, né? Se manter atualizado com o mercado. Se atualizado com o mercado, as novas tecnologias que vão surgindo, né? A senhora meio que já respondeu essa, né? Por que você decidiu abrir seu próprio negócio e por que esse ramo especificamente do turismo? Na verdade, quando eu decidi abrir o negócio, assim, geralmente os empreendedores, a maioria dos empreendedores, acaba surgindo por necessidade, né? E foi por necessidade, mas não necessidade financeira, era mais assim, uma satisfação pessoal, né? De você fazer alguma coisa. E quando surgiu o projeto, né, as missões técnicas, eu achei o máximo. Você ir visitar as indústrias, você levar os alunos para visitar todo tipo de indústria. Então, quando surgiu esse projeto, eu achei o máximo e pesquisei, e nas pesquisas não apareceu nenhuma empresa. Até hoje, não tem nenhuma empresa especializada no turismo acadêmico. Uau. Até hoje? Até hoje. Surge concorrentes eventuais, que depois eu até vou falar isso mais na frente, mas como surge hoje, amanhã também desaparece. São os concorrentes diretos eventuais. Como foi que a senhora começou a botar a ideia em prática e quem foram seus apoiadores? Então, a ideia começou realmente, né, na faculdade, né, eu coloquei já em prática todas as atividades, os trabalhos, fizemos todas as pesquisas, pesquisa de mercado, plano de negócio. A minha monografia foi feita na empresa Unitu, então tudo foi feito, então eu comecei ali a colocar em prática e aí foi uma questão de tempo, né? Porque a maioria dos professores falavam assim, os professores e alunos, quando é que você vai tirar a Unitu do papel, que até então todo mundo já conhecia. Estava na expectativa. Isso, a expectativa da Unitu alçar voos, né? Mas aí foi durante, né, essa faculdade. E qual outra pergunta? Quem foram os seus apoiadores? Os apoiadores é o professor Marcelo Gagliardi, né? Ele foi e até hoje é o meu principal incentivador e apoiador. E como ele era extremamente exigente, então ele exigia muito. Até hoje as viagens dele, ele exige bastante. Até hoje eu atendo ele, né? Até essa semana a gente está fazendo uma viagem com ele. E ele foi o principal, e os outros professores, alunos também apoiaram, né, bastante. Sempre incentivando a tirar a Unitu do papel. Interessante. Quais foram os maiores desafios e obstáculos enfrentados pela senhora nessa jornada? Desafio foram muitos, né? Muitos. Eu posso destacar assim, você abrir um negócio, você deixar um emprego fixo, abrir um negócio sem capital e sem saber se ia dar certo, né? Você só tinha vontade, né, de querer que dê certo, mas você não tinha nenhuma certeza. Resistência da família, né, de que eu estava indo contra a maioria, né, que todo mundo queria ir serviço público, eu queria ir para a área privada, né, e essas foram os desafios. E a outra pergunta, os obstáculos, né? O obstáculo é a burocracia, né, a burocracia na época era grande para você formalizar uma empresa, hoje está bem mais fácil. Na época também os obstáculos de você conhecer realmente o mercado, né? Você tinha que conhecer o mercado. Acho que foram esses, burocracia. Imagino que a questão da abrangência da internet na época para fazer uma pesquisa de mercado devia ser muito mais difícil.
E a limitação de você, muitas pesquisas era feita você fazendo a pesquisa, saindo na rua, pesquisando isso. E eu lembro que na época também era um obstáculo também, que não tinha uma empresa especializada nesse ramo, né? Então, você não tinha um parâmetro. Benchmark. Isso, benchmark. Então, né, você tinha que ir pesquisando e os meus colegas da faculdade e professores, eles foram realmente ali, as pessoas que eu pesquisava, que eu via, a gente fazia pesquisa com eles, saía na rua, fazia com o pessoal. Eu lembro que até no Sebrae, eu fui no Sebrae, mas eles falaram que não tinha nada sobre o assunto. Então, esse também foi o grande obstáculo, conhecer o mercado, que até então era novo. A senhora já tinha algum contato com a administração de empresas anteriormente à Unitur? Assim, durante a faculdade, né? E também eu trabalhei muito em empresas privadas de vendas, né? Aí já sabia técnica de venda, de negociação, né? De lidar com pessoas. Então esse era o meu contato, muito informal, mas eu aprimorei quando eu entrei na faculdade e na empresa Júnior. Na empresa Júnior realmente foi uma parte prática mesmo, realmente. Um trampolim para a senhora. Eu acho que se não fosse a empresa Júnior, não sei que caminho eu teria tomado, assim, em termos de prática do curso de administração. O que mudou na sua vida após a senhora abrir o negócio? Mudou muita coisa, entendeu? Para quem só conhecia o DF, o quadradinho, e o entorno, Goiás, né? Então, hoje eu conheço todo o Brasil, né? Não vou dizer todo, mas vários estados, cidades. Eu viajo o Brasil todo, todas as regiões do Brasil e todos os países da América do Sul. E agora estamos indo para a Europa. Então, acho que só por aí já dá para a gente ter uma noção de quanto mudou. Se a senhora puder escolher, se a senhora puder cravar o que a senhora estaria fazendo daqui a 5 anos, o que a senhora deseja fazer daqui a 5 anos? Então, daqui a 5 anos eu pretendo continuar estudando, porque a gente não para nunca de estudar, né? Continuar buscando conhecimento, ainda mais nesse nosso ramo, né? Que precisa conhecer todo o mercado, tudo, continuar estudando. Expandir as nossas viagens para a América do Norte e Europa, e eu quero também estar fluente no inglês. Essa última pergunta na questão mais pessoal da senhora, acho que talvez a mais importante. A senhora gosta do que faz? E se sim, por quê? Sim, gosto muito do que eu faço. Eu acho que eu descobri o mundo fazendo essas viagens. Cada viagem eu costumo dizer que é única, é uma experiência única, uma vivência única, tá? Você sai daqui em direção a uma cidade, ou que seja um estado ou um país, e você leva um grupo de alunos, né? Porque nós atendemos alunos de várias faculdades e curso, e você tem aquela experiência, aquela vivência em loco. E muitas vezes os nossos clientes é a primeira viagem, é a primeira experiência, é a primeira vez que está saindo fora longe dos pais, viajando fora dos pais. Então a primeira experiência de tudo, é a primeira descoberta de tudo. Então não tem como não gostar, porque você superar a expectativa do seu cliente. E quando é no retorno que a gente tem um bate-papo de como foi a viagem, o que eles gostaram e tudo, o feedback é muito positivo, assim, de você superar a expectativa. E a experiência é um grande desafio, né? Mas a experiência e a vivência. Então não tem como você não gostar, que cada grupo é único. Por mais que eu faça a mesma viagem, mas aquele grupo ele é único. Aquela viagem ela é única. Sempre o pessoal me pergunta qual viagem você mais gosta. Eu gosto de todas, porque cada viagem ela é única, porque são pessoas diferentes. Então, experiência diferente, a gente troca a experiência durante a viagem. E você passa a conhecer não só os alunos, como os professores, coordenadores e até diretores que vão na viagem.
Aí a questão do que a senhora falou da viagem, cada detalhe que muda já torna uma experiência totalmente diferente. Não só para a senhora, mas para os clientes também. Eu imagino que isso evite aquela rotina entediante, sempre motivando mais e mais. Esse trabalho não tem rotina. O bom é isso, porque não tem rotina. Cada dia é um novo dia. Muito bom. No máximo um roteiro ali, mas sempre tem... a gente tem um roteiro a seguir, mas eu falo que é um roteiro porque você elaborou, foi aprovado pela faculdade, você tem que executar aquele roteiro. Mas nós fazemos muito mais coisa além daquele roteiro. Eu costumo falar que a experiência começa quando você encontra o grupo no aeroporto. Bom, agora a gente vai seguir para a parte 2. São umas perguntas mais específicas sobre a condução do negócio, do desenvolvimento. A senhora diria que o seu negócio reflete quem você é, em questões pessoais, por exemplo? Sim. Eu acho que essa honestidade, a ética, né? Esse negócio de lidar com pessoas, né? De saber lidar com pessoas, a responsabilidade de você conduzir as pessoas. Por exemplo, você sai daqui da sua cidade, você leva a pessoa para ter uma experiência fora, você tem que retornar com aquela pessoa, retornar com um grupo bem. Então, responsabilidade, honestidade, ética, né? Então são coisas que eu levo para a vida toda, tanto profissional como pessoal. Como está estruturado o seu negócio? Em questões de pessoas envolvidas, local de trabalho e empresas parceiras, fornecedores? Vamos começar com a primeira, pessoas envolvidas, né? Sim. No decorrer quando nós criamos a Unitu, era eu e uma colega, mas ela saiu, eu segui sozinha, e depois acho que 1 ou 2 anos eu trouxe a minha irmã, Marlene, que é a minha sócia até hoje, tá? Então a Unitu é uma empresa familiar, e então trabalhamos eu e ela internamente, e nós contratamos guias freelancer. Então, cada viagem, por exemplo, a gente contrata um guia freelancer para conduzir a viagem. Isso quando eu não posso ir, porque eu sou guia de turismo credenciada também pelo Ministério do Turismo. Tá? Além de ser administradora de formação, eu sou técnico e guia de turismo credenciado. Eu posso guiar regional, nacional e até América do Sul. Tá? E aí, eventualmente, a gente contrata esses guias que são contratados por freelance ou para vendas. Por exemplo, alunos às vezes eu quero ganhar uma grana extra, e a gente contrata alunos, né, para oferecer para os colegas de trabalho daquela faculdade ou daquela turma, e aí eles ganham como freelancer também. Isso é a estrutura em termos de pessoal. A segunda seria em relação ao local de trabalho. O local de trabalho. Então, a Unitu, ela passou por várias fases, né? Por isso que eu falo das mudanças, né? Começou na faculdade, no laboratório, depois por 6 anos, por uns 10 anos, mais ou menos 10 anos, nós tivemos uma sala fixa toda montada, estruturada, só que desde a faculdade, os nossos clientes, quando eu falo clientes, são alunos e professores, né? Eles foram atendidos na faculdade. Então, no CEUB eles eram atendidos no CEUB, nas outras eles eram atendidos lá. Então, os nossos alunos eles acostumaram com esse atendimento no seu local, na sua faculdade. E a gente tinha essa sala toda montada, era uma sala grande, toda equipada, só que a gente não recebia cliente, os clientes não iam até a gente ia até o cliente. Então, com a crise de 2015, nós tivemos que tomar algumas decisões, né? Porque a crise afetou todos os negócios, todas as pessoas, né? O Brasil e muita gente. Então nós tivemos que tomar algumas decisões de continuar a seguir com o negócio, que é o que a gente gostava de fazer e gosta de fazer. Mas para isso a gente tinha que fazer abrir mão de algumas coisas, e uma delas surgiu a oportunidade da gente abrir mão da sala e funcionar home office e via internet. Com isso, a
gente não aumentou os custos, né? Nós diminuímos os custos fixos, a gente não repassou o aumento para o nosso cliente e a gente conseguiu, com isso, atender mais clientes, fazer mais viagens. Então foi a decisão mais acertada naquele momento, né? A gente está funcionando no home office há 4 anos, mais ou menos, de 3 a 4 anos funcionando no home office, deu muito certo. Hoje, com essa mudança para o home office e atender via internet, nós conseguimos ampliar. A gente hoje atende as outras cidades, os outros estados também. E então nós começamos em 2016 para cá a atender mais clientes do que antes da crise, do que ele antes e durante a crise. Então, para você ver que uma mudança estratégica, uma decisão estratégica fez toda a diferença no decorrer dos outros anos, né? Porque nesse momento um pouco antes da crise, há uns 4, 5 anos, todas as nossas viagens eram feitas de ônibus. 24 horas de ônibus, né? E a gente fechava até 3 ônibus para viagem, então era um público muito grande, né? E depois foi reduzindo, a gente começou a fazer as viagens aéreas, então você já reduz o público, e aí veio a crise, então a gente tinha que tomar essas decisões para continuar no mercado. E a gente vê que foi a decisão mais acertada naquele momento. É interessante que você vê que no momento de dificuldade, que para muitos, com certeza, viram seus negócios quebrarem, a senhora tomou uma decisão dessa que não só ajudou a lidar com a crise, como também alavancou ainda mais o negócio. Muito interessante. Para você ver, porque muitas empresas foram fechadas nesse momento, principalmente no nosso ramo. Sim, imagino. Eu tenho amigos que tiveram empresas fechadas nessa época, familiares também. E a gente queria continuar, então por isso você... Decisão muito acertada. Em relação a empresas parceiras, a senhora tem parcerias com fornecedores, distribuidores? Sim, temos. As nossas parcerias principais são as cias aéreas hoje, né? As transportadoras, porque as viagens nós contratamos transfer de chegada e saída do aeroporto para fazer as visitas, né? Via saindo de avião, os hotéis, seguro viagem também, né? E aqui dentro do Distrito Federal nós contratamos, ainda fazemos, né? Bate-volta, que é famoso bate-volta, e as visitas aqui próximo, então nós usamos os ônibus e até o entorno, depois até Goiânia no máximo, e depois os outros estados, as outras cidades são tudo aéreo. Então parcerias cias aéreas, transportadoras, seguro, hotéis, esses são nossos principais fornecedores. O que a senhora diria que o seu produto tem de diferente dos demais? Sim, essas viagens técnicas é uma experiência, né, que a gente tem, que a gente oferece para o aluno a parte prática do curso. E então, assim, é um serviço diferenciado, porque nós atendemos tanto a faculdade como o aluno. O atendimento ele é individual. A gente atende um por um alunos, tanto seja pela internet quanto lá na faculdade. Então já é um atendimento personalizado para a pessoa. A gente busca conhecer bem os nossos roteiros. Então, assim, quando o professor solicita a viagem, a gente procura conhecer bem aquele local, conhecer bem aquela estrutura. Então a gente oferece o que é de melhor dos nossos clientes, e então o nosso produto ele é muito diferenciado, né? Quando a gente monta o roteiro, eu costumo falar que montar um roteiro, e o nosso roteiro ele é único, então só nós que temos esse roteiro, só nós que montamos. Então o nosso produto é único, exclusivo nosso, nós montamos os roteiros, nós divulgamos e nós executamos tudo. E nós fazemos o acompanhamento também pós-venda. Então o aluno ele recebe todas as informações antes, durante e após a viagem.
seria uma questão do marketing de relacionamento posterior já à experiência. Isso, posterior às viagens também. Então, esse contato, acho que esse contato direto, né, com os nossos clientes, e sempre a gente busca inovação, buscar uma coisa diferente, sempre a gente busca implementar um novo roteiro, uma nova viagem, uma nova ideia, né? Então sempre a gente está buscando. Sim, é essencial, né, para qualquer negócio, né? Com certeza. Como a senhora se mantém informada sobre o mercado em que atua, em relação a concorrentes, clientes, parceiros? Eu acho que o principal é conhecer bem o ramo onde você atua, né? Então, conhecendo o ramo e sempre estando atento. A gente tem que estar atento a tudo. Tudo que acontece no Brasil e no mundo afeta o nosso negócio hoje, né? Então, você tem que estar sempre atento a tudo e sempre buscando informação, conhecimento. Para poder oferecer a melhor experiência para os nossos clientes. Eu costumo falar muito dessa viagem de experiência porque a gente fornece, a gente vende uma experiência para o cliente. E você não pode não estar atento também às mudanças, né? As mudanças que acontecem porque você vai direcionar também o rumo do seu negócio. A senhora compartilha as informações que obtém nessa questão de análise do mercado? A senhora compartilha essas informações com alguém? Se for uma informação confidencial, igual nós temos know-how de fazer viagens técnicas, tá? Esse é um know-how que nós temos de 15 anos. Então, essa informação ela é muito estratégica. É o segredo de tudo, né? Então, essa informação só compartilho com a Marlene. A sua sócia. Isso, a minha sócia, isso. As demais informações, por exemplo, se for uma informação de um roteiro de uma viagem, a pessoa quer ir para um determinado lugar e quer alguma informação específica, nós temos a consultoria, né? Que eu nem falei antes, mas diante daquele momento da crise, nós criamos também outros serviços, né? Outras ramificações do nosso negócio. Uma delas é a consultoria na elaboração de um roteiro para um cliente específico, né? Daquele determinado lugar. Então, quando é essa informação, eu ofereço a consultoria. Então, na consultoria, eu passo todas as informações relevantes àquele roteiro. Então, é mais um ramo do negócio da senhora, é a consultoria. Essa consultoria também é focada a alunos e questões universitárias ou também? Não, também a parte turística, né? Porque às vezes a pessoa quer fazer uma viagem para praia, uma viagem histórica, uma viagem cultural, para outros países também, outras cidades. Então esse roteiro é elaborado de acordo com o interesse daquela pessoa. Então é bem específico. Bem específico. E nesse roteiro damos todas as informações e o custo-benefício da viagem, apesar que ela está pagando a consultoria, mas o custo-benefício da viagem, ela acaba economizando bastante, porque a gente vai ensinar e dar dicas e técnicas como ela viajar com um valor mais limitado. Como são selecionados os seus colaboradores? Então, como a gente não tem funcionário fixo, né, que eu e minha sócia não temos funcionário fixo, então temos os guias freelancer. Então, o guia freelancer precisa ser especializado na área do turismo, ele precisa ser guia de turismo, credenciado pelo Ministério do Turismo, para estar trabalhando com a gente. Isso é o que mais a gente usa aqui, né, que é o guia freelancer, que ele é treinado para acompanhar aquela determinada viagem. Então a seleção é mais a especialidade que ele tem, e eu levo ele em uma viagem para treinar e depois para ele conduzir sozinho aquela viagem. Então é muito na prática, né? Muito na prática. E uma das coisas que é importante falar é que
que esse guia colaborador, guia freelancer, ele precisa de ter a dedicação 24 horas, porque uma viagem é uma dedicação 24 horas, né? Então ele não pode ter envolvimento pessoal com nenhum dos clientes da viagem, né? Envolvimento pessoal, ele não pode nem ter nenhum tipo de vício com bebidas ou outros vícios, né? Para poder conduzir bem. Porque nós somos a referência, né? Então, no momento que você está com um grupo, você é a referência daquele grupo. Então, você tem que procurar fazer tudo muito certo, porque você está tendo ali 20, 30 ou 40 pessoas te seguindo. Uma responsabilidade não apenas pelos clientes que estão sendo guiados, mas também o nome da empresa que já carrega essa tradição há anos. O nome da empresa e o nome da faculdade que ele está carregando, né, naquela viagem. Então, a senhora disse que todos os freelancers já fizeram uma experiência com vocês para ser treinados? Sim, só que assim, hoje você tem que selecionar muito, porque um guia, mesmo que ele seja credenciado e especializado no turismo em geral, muitas vezes ele não consegue conduzir um grupo acadêmico. Porque o turismo geral é uma ideia completamente diferente do que a gente faz, que é muito específico, que tem horário, tem normas e regras a seguir, né? Então, por isso ele precisa ser treinado. Então, eu treino essas pessoas para seguir nessa cultura da empresa, né? Para não trazer nenhum vício lá de fora. O que ele tem que trazer de fora é o conhecimento, né? De mundo, né? De vivência, né? Mas a gente treina na cultura da empresa, para ele poder conduzir bem e a gente não ter reclamação. Com certeza. Dos nossos clientes. Deve ser uma boa experiência, sim. Quais são os benefícios que a senhora oferece aos seus colaboradores para motivá-los? Então, o principal que eu acho é o seguinte, o que eu converso muito com os guias, né, os guias que são os colaboradores, o principal é assim, você fazer uma viagem sem nenhum custo e ainda receber a diária pelos dias da viagem. Porque eles recebem, mesmo sendo freelance, eles recebem a diária pela quantidade de dias das viagens, né? Então, e você não paga nada na viagem, então você não tem custo nenhum. Aquelas suas diárias para suas despesas e seu complemento do seu salário. Então, esse é um fator muito motivador que eu tenho ouvido dos guias, né? Fator motivador. E outro, assim, você aprende muito nessas viagens, né? Tanto aprende em conduzir, como aprende com os clientes, e você pode também trabalhar em outras empresas, em outras áreas, né? Então, a gente dá toda a estrutura e capacitação. Então, eu acredito que quem trabalha nessa viagem, por si só, falar em uma viagem já é um fator motivacional. Com certeza, ainda mais para quem trabalha no setor do turismo, você quer sempre estar viajando, conhecendo coisas novas. Lugares, né? Então, esse acho que é o principal fator motivador. E o outro, claro, as diárias, o complemento, né? Aí já é mais financeiro. Isso, E o que, às vezes, brinde, essas coisas que ganham também, que acaba você sendo um fator também motivador. Imagino que ia ser bom também, algumas viagens específicas, a gente deve receber benefícios pontuais por algum museu, alguma coisa, sempre deve distribuir algum tipo de... Sim. Todas as empresas, não todas agora nesse momento, mas a grande maioria te dá bolsas, brindes, então sempre você tem alguma coisa, sempre você ganha alguma coisa, algum brinde, né? Às vezes um almoço também, né? Então você sempre está ganhando alguma coisa. Às vezes uma experiência de um curso, né, que você possa fazer, e além do contato que você faz, você pode fazer outra oportunidade. Então abre o mundo, né? Com certeza, cada experiência é uma janela nova. É uma janela nova. O que a senhora pensa para o futuro do negócio? O futuro, né? Então, a gente quer continuar crescendo, né?
Crescendo, que eu falo assim, não ser conhecido do grande público, né? A Unitu era muito conhecida nas faculdades. Então hoje, se você vai nas faculdades, ela é muito conhecida nas faculdades, principalmente nas privadas, tá? Ela é muito conhecida nas faculdades, em outro estado, e a gente quer continuar crescendo e a gente quer ampliar para os outros estados, né? Das outras regiões, né? Nós queremos atender também esses estados, essas regiões e ampliar também para, igual eu falei, para a América do Norte, fazer as viagens América do Norte e Europa também, sim, que a gente está começando esse ano. Então a ideia é continuar bem nesse nicho bem definido, apenas o volume de intensidade de atuação. Aumentar esse volume, porque sempre para a gente ter mais e mais viagens, né? Então você vai ampliando, porque às vezes uma faculdade realiza viagem uma vez por ano, uma faculdade realiza uma vez por semestre. Então a gente no nosso ramo tem a sazonalidade, que são os meses de férias. As nossas viagens, elas são feitas no período letivo. Então, o mês de férias é o período da sazonalidade. Então, a gente faz outras viagens, viagem de aventuras, viagem de mochileiro, viagem turística, viagem para praia, outras viagens que a gente atinge um outro nicho do mercado. Aqui a última pergunta da parte 2, da questão de desenvolvimento de negócio. E seria mais uma pergunta motivacional para quem deseja entrar nesse mundo também. Que mensagem a senhora gostaria de passar para outras mulheres que estão iniciando o seu próprio negócio? Sim. Eu gostaria de deixar que fácil não é, principalmente para nós mulheres. Mulheres, né? Nós somos capazes de fazer muito mais coisas que a gente imagina que possa fazer. Então, fácil nunca é. Mas é muito prazeroso, tá? Muito prazeroso quando você vê seu negócio nascer, criar, né, amadurecer, todas aquelas fases, né, e tudo. Então a gente tem que ter muita determinação, foco, né, perseverança, né. A gente tem que ter muita força de vontade, muita criatividade para buscar as melhores ideias, né. Então, assim, todas são capazes, porque a gente, o empreendedorismo, ele nasce de uma ideia que assim, você não imagina que seja possível, mas o empreendedor sabe que é possível, né? Às vezes, para muitas pessoas, para um leigo, falam, não, isso é impossível, né? Mas para a gente é possível, e tudo é possível. E para nós mulheres, aí a pergunta era nós mulheres, era para as mulheres? Para as mulheres, isso. Nós temos um desafio maior, né? Um desafio muito maior de provar sempre, todo dia a gente tem que estar provando para todo mundo que somos capazes, mas é só não desistir, é persistir, e a luta é a gente saber assim, que é uma doação, né? Você doa, não no sentido de você doar algo a alguém, é sentido de você se doar para o negócio. E se doar, que eu falo, se doar de verdade, né? Dormir, acordar 24 horas para o negócio. Mas é muito prazeroso e recompensador. Quando você vê que o feedback é muito positivo, quando você vê a expectativa do cliente para aquilo que você fez, que você criou, por si só já é uma motivação de você querer mais e mais. Então, quando a gente elabora um roteiro, que a pessoa fala, ai, que maravilha, você quer criar mais e mais roteiros maravilhosos, né? Você quer levar mais e mais pessoas no nosso ramo para conhecer o mundo. Então, eu costumo falar que o mundo está aí, nós precisamos ir para conhecer o mundo. E a senhora ajuda as pessoas a conhecerem esse mundo. E aí, se a gente tiver com tempo ainda, eu gostaria de deixar essa mensagem aqui, ó. 2 mensagens, são curtíssimas. É só para... eu usei na minha monografia, na minha época era monografia. Que foi sobre a Unitu. Que foi sobre a Unitu. E eu usei que a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. De Albert Einstein. Então eu acho que vem muito disso, né? Quando a mente se abre para o novo, ou seja, um novo negócio, um novo produto ou serviço,
jamais se voltará ao tamanho original, porque você tem um mundo aí, né? O administrador e o empreendedor, ele é muito visionário, né? De pensar longe, né? E a outra é que no mundo dos negócios, todos são pagos com duas moedas, né? Dinheiro e experiência. Agarre primeiro a experiência e agarre a experiência primeiro e o dinheiro virá depois. Essa é do Haroldo Genen. Então, você agarre primeiro a experiência, né? E depois o dinheiro virá como consequência do seu trabalho desenvolvido. E aí eu quero agradecer você, Gabriel, todos vocês da equipe. Eu agradeço a senhora pela atenção, pela compartilhar todo esse conhecimento, toda essa experiência com a gente aí, esse projeto muito interessante do professor também. Aqui a parte 3 é só questões bem específicas sobre a senhora, só para fechar mesmo. Uhum. Se a senhora pudesse falar seu nome completo. Tá. Wanda Ferreira da Silva. Telefone. 619-8173-4676. Tipo de negócio. Nós fazemos viagens técnicas para os universitários. A idade da senhora? Então, como eu falei, comecei tarde, né? Eu acho que já dá para saber mais ou menos aí. Eu comecei aos 30 anos e tem 15 anos de negócio aí. Estado civil? Solteira. Filhos? Não tem. Local de nascimento? Lusiânia, Goiás. O entorno. Formação escolar? Eu sou formada em administração de empresa e também fiz o curso técnico de guia de turismo pelo Ministério do Meio Ambiente. Perfeito. Bom, novamente gostaria de agradecer a senhora pela atenção, pela informação passada aqui. É muito enriquecedor para a gente, nós alunos, que estamos apenas entrando nesse mundo, ouvir tudo isso da senhora. É muito motivador também, não só para mim, essa questão específica para mulheres também, como a senhora falou, enfrentam ainda mais obstáculos do que a gente, tem que se provar ainda mais. Então, novamente, em nome do grupo aqui, do professor também, muito obrigado pela atenção e por conceder essa entrevista. Bom, obrigada a vocês. Eu posso só dar a última uma dica para vocês que estão começando, por favor. Principalmente nesse curso de administração, gostar, né? Gostar do curso, né? Tá gostando do curso. E outra coisa, não deixar de fazer nada que a faculdade ofereça. Vocês ainda estão numa faculdade que, né, é considerada uma das melhores aí do Brasil, e que é a UNB. Eu formei no Uniceub, que é uma faculdade boa também, então isso me deu muita base para entrar para o mercado. Tá? Então, aproveitar o máximo que vocês puderem aproveitar que a faculdade ofereça para vocês, tá? E não deixe de sempre estar estudando. Com certeza, isso é essencial. Muito obrigada. Tá bom, muito obrigado. Obrigada a vocês.